Progress. Bom dia a todos. Hoje falaremos um pouco sobre meta-análise, que é um método estatístico que complementa as revisões temáticas quando isso for possível. E o que seria a meta-análise? Meta-análise é um conjunto de métodos estatísticos e gráficos que combinam duas ou mais estimativas de efeito dos estudos, ou seja, integra os resultados de dois ou mais estudos primários, como se fosse um único estudo. E ela faz uma média ponderada dessas estimativas de efeito observada nestes estudos. Mas nem toda revisão sistemática terá uma meta-análise. Por quê? Porque para serem incluídos na meta-análise, os estudos eles devem ser similares quanto à população, à intervenção, o comparador, os desfechos e o delineamento. Vamos entender um pouquinho sobre os tipos de desfechos para avaliação na meta-análise. Nós temos dois tipos, os desfechos dicotômicos e os desfechos contínuos. Os desfechos dicotômicos, também chamados de binários, são aqueles caracterizados com resultados do tipo sim ou não, ausência ou presença, sucesso ou fracasso. E os desfechos contínuos, na qual é utilizado algum instrumento para fazer a aferição, que são os desfechos numéricos. Agora entraremos nas medidas de associação. Então, nós temos as medidas de associação ou medidas de efeito para os desfechos dicotômicos, que são os desfechos binários, e as medidas de associação para os desfechos contínuos, os desfechos numéricos. As medidas de efeito para os desfechos dicotômicos, nós temos o risco relativo e o odds ratio. Também encontramos o odds ratio, né? Mas aqui precisamente falaremos sobre o risco relativo e sobre a razão de chances, ou odds ratios. E o que seria o risco relativo? O risco relativo é a relação entre dois riscos. É a probabilidade do evento acontecer na intervenção, dividido sobre a probabilidade do evento acontecer no comparador. É a probabilidade de alguma coisa acontecer, seja ela positiva ou negativa. Tudo vai depender do desfecho, como a gente pode visualizar aqui nessa tabelinha de contingência. E nós temos a odds ratio, que é a razão de chances. Então, enquanto nós temos o risco relativo, que é uma probabilidade, na odds ratio nós vamos entender como chances e não uma probabilidade. É diferente do risco relativo. A odds ratio é uma estimativa do risco relativo. É a chance do evento acontecer na intervenção dividido pela chance do evento acontecer no comparador. É a aproximação do risco, que apresenta resultados similares se os eventos forem pouco frequentes, menor que 5%, como nós podemos também visualizar aqui nessa tabelinha de contingência. E nós temos como interpretação destas medidas de associação. Se os resultados forem igual a 1, nós temos a igualdade entre os grupos. Se os resultados forem menor que 1, nós temos a proteção. E se os resultados forem maior que 1, o dano. Nós vamos entender melhor isso mais adiante. E vamos, então, dar um exemplo do risco relativo, que é a mais importante medida de associação dos desfechos dicotômicos, a mais utilizada. Então, aqui nós temos um exemplo, né? Uma população que é formada por pacientes com infarto agudo do miocárdio, que tiveram como intervenção a administração da aspirina e como comparador o placebo ou não tratamento, para o desfecho mortalidade. Os que foram administrados com aspirina tiveram um risco de mortalidade de 8,1% e o placebo ou não tratamento, um risco de mortalidade de 10%, o que nos deu um risco relativo de 0,81 para este intervalo de confiança aqui, ó, de 0,73 a 0,90. Está dentro desse intervalo de confiança. E com isso nós temos as seguintes interpretações. A mortalidade com aspirina foi
0,81 vezes ou menor que a mortalidade com placebo. E a mortalidade com aspirina foi também 19% menor do que com placebo. Com isso, a mortalidade com aspirina reduziu em 19% a mortalidade. Ou seja, a aspirina reduziu, podemos interpretar que a aspirina reduziu em 19% a mortalidade. Essa é a nossa interpretação. E agora passaremos às medidas de associação dos desfechos contínuos, que são os desfechos numéricos, que é a média e o desvio padrão. A média, a maioria de vocês já conhece, é a soma de todos os valores observados dividido pelo número de observações. E o desvio padrão é a medida de variabilidade das observações em relação à média, como a gente pode ver aqui, visualizar neste exemplo, né? Do nível sérico DL-DL, do colesterol LDL. Na intervenção A, a média final do LDL foi 68, na intervenção B, a média final do LDL foi 99, o que nos possibilitou uma diferença de média de menos 31. E a interpretação das diferenças de média é a seguinte: se os resultados forem igual a zero, nós temos uma igualdade entre os grupos. Se os resultados for menor do que zero, a intervenção ou exposição diminui o desfecho. E se o resultado for maior que zero, a intervenção ou exposição aumenta o desfecho. Agora passaremos à interpretação, a conhecer, a interpretar o gráfico de floresta, que é o gráfico da meta-análise, ou forest plot. Tá? O que esse gráfico ele nos mostra? Esse gráfico ele tenta sumarizar todos os estudos de uma revisão sistemática, apresentando informações individuais e combinadas desse estudo. Então, nós temos aqui circulado o eixo horizontal, que é o eixo da medida de resultados, é a escala estatística. Então, do lado esquerdo desse eixo, podemos estar a favor do tratamento, e do lado direito do eixo podemos estar a favor do controle, do comparador, do placebo. Isso vai depender do autor quando ele for rodar a meta-análise. E agora nós temos essa linha vertical aqui, data circulada, né, igual a zero, que é também chamada linha da nulidade, ou linha de nenhum efeito, né? É a linha da hipótese nula. Tá? E aqui ela é igual a zero. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com desfechos contínuos, na qual existe uma diferença de média. Tá? Podemos concluir que para esse gráfico aqui, para esse forest plot, o teste, para essa meta-análise, o teste estatístico foi baseado na diferença. Já aqui nós temos a linha da nulidade, esse eixo vertical, igual a 1, tá? Por quê? Porque os desfechos foram dicotômicos. Nós utilizamos o quê? O risco relativo ou odds ratio, que é igual a 1. Ou seja, a divisão dos riscos e das chances são muito semelhantes e se aproxima de 1. Então, o teste estatístico foi baseado na razão. E agora, né, vamos adentrar melhor aí no forest plot, né? Então, ao finalizar, ao finalizarmos a síntese qualitativa, nós passamos aí para a realização da meta-análise. E aí a meta-análise ela vai gerar esse gráfico de floresta ou forest plot. Então, aqui nós temos, neste gráfico de floresta, aqui a apresentação gráfica dos resultados, né? Nós temos os estudos individuais, tá? Que é representado por essa barrinha, com esse quadradinho, que nós vamos entender melhor o que significa. Que representa, essa barrinha com esse quadradinho, representa a estimativa de cada estudo, a estimativa de efeito de cada estudo. Lembra que eu disse que a meta-análise ela faz uma média ponderada das estimativas de efeito observadas nos estudos. E aqui nós temos o quê? O intervalo de confiança. Tá? Nós temos um intervalo de confiança.
a 95%, que representa o quê? A incerteza estatística. Então, o que significa aí um intervalo de confiança a 95%? Significa, se eu replicar este estudo 100 vezes, 95% vamos encontrar resultados dentro desse intervalo de confiança. Então, tem um limite aqui, o limite da extremidade, e um outro limite dessa outra extremidade aqui, geralmente limite inferior e limite superior. Então, quanto maior essa barra aqui, esse intervalo de confiança que é representado por essa barra, maior a incerteza, menor a precisão do estudo. E esses quadradinhos aqui, eles representam o peso de cada estudo, né? Então, quanto maior o quadradinho, que o peso está representado pelo número, pelo N, pelo tamanho da amostra e pelo número de eventos. Então, quanto maior o peso, menor o intervalo de confiança. Então, podemos dizer que o estudo é mais preciso. É um estudo com um N maior, um estudo mais preciso. E aqui nós temos o losango, né? Esse losango aqui, ó, que é o resultado geral da meta-análise, a estimativa combinada de efeito, a média ponderada de todos esses estudos. Então, aqui nós temos, na extremidade desse losango, o intervalo de confiança, e no centro do losango, a média, no caso aqui zero, né? A média das diferenças, foi o que nós utilizamos. E é muito importante a gente entender o seguinte: quando cada estudo individual desse aqui, ele toca ou cruza a linha da nulidade, a linha da hipótese nula, podemos afirmar que a hipótese nula não foi rejeitada, ou seja, as diferenças entre os efeitos das intervenções não são estatisticamente significantes. Então, tocou ou cruzou a linha da nulidade, que pode ser através da diferença de média ou da razão, da risco relativo ao odds ratio. Se tocou ou cruzou a linha da nulidade, não teve diferença significativa. Tá? O mesmo é aplicado aqui para o losango, para o resultado geral da meta-análise. E agora passaremos aí aos modelos de análise, né? Como a gente vai calcular a meta-análise, qual modelo que a gente vai utilizar. Então, nós temos dois modelos, né? O modelo de efeito fixo e o modelo de efeito randômico, que são diferentes. Nós vamos entender melhor cada modelo desse aqui, apresentado através desse gráfico aqui de meta-análise. O modelo fixo, ele considera todos os estudos idênticos, ou seja, não existe uma heterogeneidade real. A variabilidade de cada estudo ela é atribuída ao acaso, e cada estudo contribui proporcionalmente ao seu tamanho e número de eventos. Ou seja, eu tenho uma estimativa sumária mais precisa, com um intervalo de confiança menor. Tá? Ou seja, eu não tenho um ajustamento dos pesos dos estudos. Por outro lado, nós temos aqui o modelo de efeito randômico, que é o modelo mais utilizado, na qual nós temos o quê? Ele leva em consideração a heterogeneidade. Nós temos aqui uma distribuição dos efeitos de acordo com as características individuais de cada estudo, e até mesmo ao acaso. A estimativa sumária apresentada ela é mais conservadora. Então, nós temos intervalos de confiança maiores, leva em conta intervalos de confiança maiores, e, como eu disse, incorporamos a heterogeneidade dos estudos. Ele considera a variabilidade não somente ao acaso. Então, estudos menores, tem um intervalo de confiança maior, eles ganham proporcionalmente mais peso quando utilizamos o modelo de efeito randômico. E, na prática, a gente utiliza o modelo de efeito randômico. Mas é muito importante, quando você conclui a meta-análise, você, através do modelo de efeito randômico, você também passa utilizando o modelo de efeito fixo para ver se vai ter diferenças. E se houver diferenças, precisa justificar, entender e justificar essas diferenças. E agora nós deparamos com uma situação que é
muito frequente, que é frequente na meta-análise, que é a heterogeneidade ou inconsistência, que ao finalizar a síntese quantitativa, que é o resultado geral da meta-análise, é essencial a gente avaliar a heterogeneidade ou inconsistência. E o que é essa heterogeneidade, inconsistência? Quando ela ocorre? Ela ocorre quando há uma diferença nos resultados dos estudos. Tá? E essa diferença ela é atribuída a quê? A diferentes populações, a diferentes intervenções, exposições, aferições, desfechos e também ao delineamento. Então, o que fazer na presença de heterogeneidade? Nós vamos entender mais para frente aí o que representa essa heterogeneidade, né? Qual a estimativa dessa heterogeneidade. O que fazer na presença da heterogeneidade? Poxa, eu tive uma heterogeneidade alta, acima aí de 75%, nós vamos entender mais para frente. Primeira coisa, não realizar meta-análise. Eu paro aí na síntese qualitativa e, no máximo, eu faço uma apresentação dos dados sem a medida sumária, sem o forest plot. Então, outra possibilidade, incorporar a heterogeneidade na análise através do uso de modelos de efeitos aleatórios, como foi o que nós falamos anteriormente. E eu preciso, quando eu tenho a presença da heterogeneidade, explicar as potenciais diferenças que ocorreram devido a essa heterogeneidade. Como é que eu posso explicar? Eu posso fazer uma análise de subgrupo, eu divido os grupos através de diferentes populações, eu divido em subgrupos por populações, por tipo de intervenção, por tipo de estudo, diferentes tipos de estudo. Dessa forma, eu consigo explicar as potenciais diferenças, porque eu vou ter uma meta-análise para cada subgrupo. Então, como que eu verifico essa heterogeneidade? Então, aqui nós temos, né, dois forest plot aqui, tá? Um com uma heterogeneidade de 0%, outro com uma heterogeneidade de 70%, que é esse I ao quadrado. O I ao quadrado, também que é chamado de coeficiente de heterogeneidade de Huygens, ele estima a heterogeneidade estatística. Então, se o meu I ao quadrado ele tiver valores acima de 75%, eu tenho uma heterogeneidade elevada. Se for menor do que 50%, eu tenho uma heterogeneidade considerada moderada. E eu tenho uma heterogeneidade baixa quando o meu I ao quadrado for menor do que 25%. Então, é importante a gente atentar para isso, porque eu vou falar. Ó, quanto menor o I ao quadrado, mais homogêneo é o resultado da meta-análise. Então, vamos agora para as formas de contornar a heterogeneidade, que nós já vimos, né? Eu já até falei, que é a análise de subgrupo, através de subgrupos de participantes, pacientes, subgrupos de estudo, e a meta-regressão. Só que eu só posso realizar a meta-regressão quando eu tenho, no mínimo, 10 estudos por desfecho, tá? E volto a reforçar. Quanto maior a heterogeneidade, maior o questionamento sobre a validade de combinar os resultados. Por isso que eu preciso controlar a heterogeneidade, tá? E uma característica, quando a gente se trata de representação gráfica da heterogeneidade, é que quando eu tenho uma heterogeneidade alta, tá? Eu não tenho uma sobreposição dos estudos, tá vendo aqui, ó, nesse forest plot que eu estou sinalizando aqui, a heterogeneidade é baixa, os estudos estão mais ou menos sobrepostos, e o importante, todos eles apontam para uma mesma direção, que é a nossa linha da nulidade, e eles estão todos para o lado de cá. Já aqui eu tenho, né, estudos apontando para diferentes direções. Agora, nós temos que ter a ciência que, no cenário real, sempre haverá heterogeneidade, tá? Por quê? A heterogeneidade estatística não significa que ela não exista, porque nós temos heterogeneidade estatística, heterogeneidade metodológica, heterogeneidade clínica, tá?
E agora nós vamos entender um pouquinho sobre a relação entre heterogeneidade e viés de publicação. Então, se eu tenho heterogeneidade, eu preciso verificar aí essa relação com o viés de publicação. Tá? Então, nós já falamos em outras reuniões, em outros encontros, sobre o viés de publicação. O que é o viés de publicação? Nós temos viés de publicação a nível de revisões temáticas, que é quando não conseguimos captar a totalidade das evidências disponíveis. E nós temos o viés de publicação quando não são publicados resultados negativos, sejam de interesse do autor ou interesses comerciais. E como investigar esse viés de publicação? Então, como que eu investigo? Tá? Através da avaliação crítica do processo de busca, através de técnicas gráficas, né? O gráfico de funil, que é uma forma subjetiva de avaliar o viés de publicação. Ele deve ser utilizado, o gráfico de funil, se o número de estudos for menor que 10, e através de outras técnicas estatísticas, que é Radbourg-Peters para desfechos discotômicos e Beck-Egger para desfechos contínuos, ou numéricos. E aqui nós temos dois tipos de gráfico de funil plot, né, ou gráfico de funil. Tá? Então, aqui nós temos, né, o eixo Y, que é a medida de incerteza, e nós temos o eixo X, que é caracterizado pela medida de efeito, tamanho do efeito verdadeiro. Tá? E aqui nós temos a linha central. Tá? Então, quanto mais concentradinhos os estudos aqui, menor a heterogeneidade. Quanto mais espalhados, né, maior a heterogeneidade. E estudos maiores e mais precisos, eles têm a tendência em ficar mais próximos da linha central. Ao contrário, estudos menores, né, ficam mais imprecisos, eles ficam mais afastados da linha central. Isso é muito importante. Então, finalizamos aí o nosso conteúdo, na qual fizemos uma introdução à meta-análise, e aqui eu apresento todas as referências que embasaram aí o que nós discutimos aqui hoje. Então, vemos que a meta-análise ela é muito importante, principalmente quando os estudos que nós selecionamos e avaliamos o risco de viés, os estudos que entrarão na nossa revisão sistemática, eles são homogêneos. Então, eu preciso verificar a necessidade de realizar a meta-análise. Então, pessoal, por hoje é só. E em breve estaremos aí com um novo conteúdo. Espero que tenham gostado.